Auxílio doença comum e auxílio doença acidentário. Você sabe qual é a diferença? Meu nome é Otávio Salum e hoje eu vou te responder isso e vou te dizer quais os efeitos para cada tipo de benefício. Vem comigo? Bom, eu acho que muita gente vai ler o título, ou muita gente viu o início do vídeo e vai pensar, pô, a única diferença é que um é decorrente de acidente de trabalho e o outro não é decorrente de acidente de trabalho. E de certa forma, realmente isso está certo, só que o principal não é saber só isso, se é acidente de trabalho ou não, mas quais são os efeitos, ou seja, se é um auxílio doença acidentário, a pessoa vai ter os mesmos direitos ao auxílio doença comum, é isso que eu vou explicar para você. Bom, antes de mais nada, eu acho importante dizer o que é um auxílio doença, que às vezes alguém não sabe. O auxílio doença, na verdade, agora ele se chama oficialmente é um benefício por incapacidade temporária. Eu acho que esse nome é até melhor porque ele define melhor, porque o fato da pessoa ter uma doença não quer dizer que a pessoa está incapaz. Então, um auxílio, um benefício por incapacidade temporária, como o nome sugere, é quando a pessoa está temporariamente sem condições de trabalhar. Então, resumidamente, o auxílio doença comum, como muita gente chama, é quando uma pessoa tem uma doença ou até tem um acidente, mas que não é decorrente de trabalho. Um acidente, às vezes, a pessoa vai lá, cai da escada em casa, então isso é um acidente, então mas é considerado auxílio doença comum. E um auxílio doença acidentário, basicamente, é quando a pessoa tem um acidente no serviço ou quando a pessoa tem uma moléstia, tem uma doença que vem por causa do serviço. Enfim, tem muita gente que trabalha com um esforço repetitivo e tal, então esse tipo de atividade acaba causando uma moléstia. Essa moléstia, essa doença, é considerada por acidente de trabalho. E se esse tema te interessa, direito previdenciário em geral, direito previdenciário, aposentadoria, auxílio doença, direito aposentadoria no exterior, se você gosta disso tudo, se você acha interessante, te convido para se inscrever no canal, te convido para compartilhar esse vídeo para que outras pessoas conheçam o canal e para que você também ative a sineta, curte o vídeo para, enfim, que o YouTube envie esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis, porque eu imagino que a informação é bem relevante. Pelo menos essas informações que eu estou passando hoje chegam toda semana no meu escritório. Agora eu queria falar com vocês sobre algumas diferenças e semelhanças, e a primeira coisa, que é o que o pessoal mais pergunta, é justamente sobre o valor do benefício. Quando eu falo em benefício, o benefício é o auxílio doença, tá? O benefício por incapacidade temporária, como você preferir. Atualmente, o auxílio doença comum e o auxílio doença acidentário, eles pagam o mesmo valor. Depende das suas contribuições, mas o cálculo é exatamente o mesmo, certo? Eu digo tudo isso pelo seguinte, porque depois da reforma da Previdência, a aposentadoria por invalidez comum e a aposentadoria por invalidez acidentária são calculadas de forma diferente. E essa mudança no critério, ela está inclusive acarretando uma série de ações judiciais de revisão de benefícios, porque eles conseguiram fazer um negócio que a aposentadoria por invalidez comum, ela é normalmente muito menor do que a aposentadoria acidentária, às vezes até menor que o auxílio doença. Eu até já fiz um vídeo, vou deixar para vocês, tá? Mas isso é só para fazer uma ressalva. Então a aposentadoria comum ou acidentária, ela tem um valor diferente, mas o auxílio doença, esse benefício por incapacidade temporária, ele tem exatamente o mesmo valor, ele tem o mesmo critério de cálculo. Uma das grandes diferenças entre o auxílio comum e o acidentário é certamente a questão do fundo de garantia. Se você, ou um conhecido seu, se a pessoa está em gozo de benefício de um acidentário, a empresa é obrigada a continuar depositando fundo de garantia, normalmente, como se estivesse trabalhando. Se é um auxílio doença comum, não existe essa obrigação, tá? Isso é até uma espécie de uma penalidade para a empresa e às vezes até por isso as empresas não querem reconhecer o acidente de trabalho, principalmente quando é aquele por moléstia profissional, digamos assim, né? Que é como ele chama, ou seja, a pessoa adquire uma doença com o passar do tempo e a empresa não reconhece o auxílio, o benefício, a doença como acidentária, justamente um dos motivos, imagino já, para não pagar esse fundo de garantia. No entanto, se a pessoa está recebendo lá um auxílio doença acidentário, está recebendo todo mês o depósito do fundo de garantia, e daí essa pessoa vai no INSS e o INSS fala, não, está na hora de converter para invalidez. Então, a partir do momento que esse auxílio doença ele é convertido para aposentadoria por invalidez, a empresa não precisa mais fazer o depósito do fundo de garantia, tá? Eu vejo que o pessoal confunde bastante isso, até às vezes em ação trabalhista vai lá, o cara está aposentado e pede para que a empresa deposite o fundo de garantia, mas isso não pode, tá? Não é que não pode, você não vai ganhar, tá? Então, para resumir, a pessoa tem direito ao fundo de garantia se ela está em gozo de auxílio doença. A partir do momento que passou para aposentadoria acidentária, a empresa não tem mais obrigação de depositar o fundo de garantia.
Outra grande diferença entre esses benefícios é a questão da estabilidade. A meu ver, eu acho que é a principal diferença. Se a pessoa está em auxílio-doença comum, a pessoa não tem direito à estabilidade quando volta. Se a pessoa estava em auxílio acidentário, a pessoa tem direito à estabilidade de 1 ano, a partir do momento da volta. Vamos supor que essa pessoa, ela volte para a empresa, ela ficou um tempo em auxílio doença acidentária, ela ficou um tempo recebendo e daí, sei lá, dia 1º de junho ela volta para a empresa. Então ela não pode ser mandada embora da empresa até 31 de maio do ano seguinte. Ela tem esse 1 ano de estabilidade a partir da volta, tá certo? Ocorre o seguinte, isso não é uma carta branca para que o colaborador, para que o empregado vá lá e faça o que quer, tá? Se ele for lá e ele cometer uma falta grave, ele pode ser dispensado por justa causa. A justa causa está valendo ainda, então se fizer uma besteira muito grande, ele pode ser dispensado. Mas fora isso, a empresa chegar, não, quero te mandar embora, não pode. Se a empresa for fazer isso, a empresa tem que pagar a indenização, tem que pagar daí todo o período de estabilidade. Já o auxílio doença comum, como eu falei para vocês, ele não tem esse condão de dar essa estabilidade, tá? Isso é outra coisa também que às vezes o pessoal pergunta bastante, o pessoal fica até meio indignado, às vezes eu compreendo. Por exemplo, a pessoa foi lá, ficou 2, 3, 4, 5 anos na perícia, recebendo ali do INSS, só que era um auxílio doença comum. O que acontece? A pessoa volta no emprego e a empresa no primeiro dia, ó, tá na rua, tá fora. É uma dispensa sem justa causa, a empresa vai lá, paga o 40% do fundo de garantia, tá tudo certo, paga o aviso prévio, né? E a empresa tá na rua e o cara fica, porra, injuriado, né? Pô, fiquei 5 anos, agora tô voltando à empresa aí, vai lá e me chuta e tal, mas infelizmente a lei não dá estabilidade para quando é auxílio doença comum. Salvo se existe essa previsão na convenção coletiva da categoria, mas aí eu não tenho como falar aqui porque são várias categorias, o Brasil é muito grande. Então, se você está nessa situação, dá uma olhada na convenção coletiva da sua categoria e vê se tem essa previsão. Muito sindicato faz constar ali na convenção coletiva uma cláusula dizendo, olha, o cara ficou tanto tempo em auxílio doença, então se ele ficar 2 anos, não sei, ele vai ter direito à estabilidade e tal. Tá? Aí você tem que analisar, mas a lei só garante a estabilidade se for auxílio doença acidentário. Outra grande diferença entre os dois é com relação à carência. Eu já fiz um vídeo falando sobre carência, eu também vou deixar aqui, mas assim, de forma bem resumida, a carência é um tempo mínimo de contribuição. Porque assim, pessoal, eu sempre falo para quem já acompanha os vídeos, o INSS ele é um grande seguro público, obrigatório. Eu estou trabalhando, tenho carteira assinada, sou empresário, não sei. Eu tenho obrigação, não é uma faculdade, eu tenho obrigação de pagar o INSS todo mês, de acordo com os meus rendimentos. Se eu pago o INSS é um seguro, então se acontecer alguma coisa comigo, ele vai me cobrir. Se eu não estou pagando o INSS, eu estou pagando o INSS há muito tempo, em regra, eu não tenho direito. Deixa eu explicar melhor para vocês. Eu estou doente, estou sem condições de trabalhar, isso também é bem comum, eu vou lá e começo a pagar o INSS depois de ficar doente. Aí eu vou lá e peço um auxílio doença, o INSS vai dizer, porra, não tem direito, você já estava doente quando você começou a pagar, tá? Eu tô dizendo tudo isso para quê? Se você tem um acidente de trabalho, no primeiro dia de serviço, você nunca tinha trabalhado na vida, no primeiro dia você chegou lá, escorregou no piso e se acidentou. Então você vai ter direito a ganhar um auxílio doença, certo? Porque, assim, se você não tivesse, enfim, você tem que ter um tempo mínimo de contribuição, teria que ter um mínimo de 12 meses, tá? Só que se você se acidenta, no trabalho ou até em casa, tá? Isso aí é para qualquer acidente. Se você se acidentou em casa também, foi atropelado, saiu de casa, foi atropelado, então você não precisa ter esses 12 meses, certo? Então, resumindo, se eu fiquei doente, não tem nada a ver com trabalho, eu tenho que ter pelo menos 12 meses pagos por INSS, tá? Depois de 12 meses eu posso ficar doente, digamos assim. Antes disso não, pelo menos não posso estar incapaz por serviço. Se eu tenho um acidente, eu comecei a trabalhar, porra, e no primeiro dia eu vou lá, tenho um acidente no trabalho ou em casa, não interessa. Então nesse caso eu vou ter direito a receber o auxílio doença. Ou se eu tiver a chamada moléstia profissional, que é essa doença aí que a gente adquire no trabalho, então eu também tenho direito a ir dispensar da carência, tá? O último ponto que eu queria ver com vocês é uma coisa um pouco mais técnico, mas que atinge diretamente o pessoal que vai entrar com uma ação, que vai propor uma ação na justiça. É a questão da competência. Competência é assim, é onde a gente vai começar o processo. Isso parece ser meio óbvio, né? Mas infelizmente no Brasil a coisa normalmente é difícil. O que acontece?
que é bem comum também, tá? Eu vou lá, eu tive um acidente de trabalho, daí eu vou pra perícia, o médico do INSS fala, olha, cara, volta a trabalhar. Só que o meu médico, ele tá dizendo que eu não posso trabalhar. O que eu vou fazer? Eu vou entrar com uma ação na justiça. Se é acidente de trabalho, essa ação vai ser na justiça comum, na justiça estadual, certo? Se não é um acidente de trabalho, ou seja, se eu fiquei, enfim, se eu tive um problema ortopédico que não tem nada a ver com trabalho, então essa ação ela vai ser na Justiça Federal. O que acontece? Normalmente, via de regra, os processos na Justiça Federal eles são muito, mas muito mais rápidos do que os processos da Justiça Estadual ou Justiça Comum, como preferir. Claro que isso não é no Brasil todo, de novo, o Brasil é um país muito grande, é difícil, né, falar, mas em regra, pelo que eu acompanho, a Justiça Federal é muito mais rápida para julgar. E a comum, às vezes, poxa, a pessoa vai lá, o segurado, né, vai lá para pedir uma ação na Justiça Comum, fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, enquanto isso, porra, o cara fica sem receber, então começa a fazer bico, porque não, né, o dinheiro não vai cair da árvore, e fica nessa situação complicada. E na Justiça Federal eu vejo que daí a coisa é bem mais rápida. Então essa que é a questão da competência, que é um pouco mais técnico. Se não for acidente de trabalho, Justiça Federal normalmente mais rápido. Se for acidente de trabalho, Justiça Comum normalmente é mais demorado, certo? Existe exceção, mas normalmente é isso. Então basicamente essas são as diferenças e as semelhanças, né? Tem a semelhança principalmente na parte do cálculo. Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer coisa, se tem algum ponto que eu poderia abordar melhor, você pode deixar nos comentários, certo? E aproveito para convidar você novamente para se inscrever, para compartilhar o vídeo naquele grupo que tá cheio de gente ali pedindo perícia do INSS, para você se inscrever no canal e ativar a sineta para ficar sempre ligado e para que a gente possa se ver na próxima semana. Eu vou estar aguardando você lá. Um grande abraço.